Eu sei o que é olhar pra uma situação e não ver saída, onde tudo parece perdido e sem mais vida, onde você tentou de tudo e nada funcionou, onde cada porta que bateu simplesmente fechou. Eu estive nessa situação que parecia sem jeito, que eu olhava de todos os lados e não achava o direito, que quanto mais eu tentava, mais ela parecia perdida, que eu não conseguia mais ver uma saída. Mas foi quando eu deixei de tentar resolver por mim que Deus me mostrou que Ele já havia começado o fim, e o que parecia perdido estava sendo mudado por Ele assim. Essa situação que parece perdida, Deus já começou a mudar tudo. Ele está movendo o que parecia parado, o que estava mudo está sendo conduzido. Não é o fim da sua história, não, é Deus trabalhando em operação. Essa situação que parece perdida, Deus já começou a mudar tudo. Eu me lembro de uma situação que eu larguei nas mãos de Deus, depois de ter tentado por conta e ter chegado ao meu limite, ao meu esgotamento, ao meu não sei mais, quando a situação parecia maior do que o que vai e vem mais. E Deus não me pediu pra ter a solução na mão, só me pediu pra confiar nele na situação. E fui aprendendo que confiar é o ato mais difícil, mas também o mais poderoso e mais decisivo. E Deus começou a mudar o que eu não conseguia mudar, a mover o que estava parado, impossível de se mover no lugar. Não de um jeito que eu esperava, não do jeito que eu pedi, mas de um jeito que quando eu vi eu entendi que Deus tinha um plano que eu não podia enxergar antes, que era maior e melhor do que os meus instantes. E a situação que parecia perdida foi sendo transformada por mãos que trabalham em silêncio e com a jornada. Situação perdida pra Deus não existe de jeito nenhum. Ele é o Deus que age onde ninguém mais consegue em algum, que entra onde está fechado e abre o que estava trancado, que muda o que parecia definitivo e acabado. E quando Deus decide mudar uma situação, não tem nada que segure nem que impeça a ação. Ele move montanhas com uma palavra só e transforma impossível o que era impossível próprio. E fui aprendendo a não chamar de perdido o que Deus ainda não tocou, que situação perdida aquela que Ele ainda não olhou. Aprendi que quando Deus começa a mudar, tudo muda, que a situação que era sorda vai ficando menos muda. Aprendi a confiar no processo mesmo quando não via resultado, que Deus trabalha antes da mudança aparecer no seu dado. Fui parando de olhar pro tamanho do problema com medo e fui começando a olhar pro tamanho de Deus no segredo. Hoje eu sei que a situação que parecia perdida estava nas mãos dele, que Deus já tinha começado a mudar com um cuidado sem paralelo, e o que eu chamei de perdido era só o começo do apelo. E essa situação que parece perdida, Deus já começou a mudar tudo. Ele está movendo o que parecia parado, o que estava mudo está sendo conduzido. Não é o fim da sua história, não, é Deus trabalhando em operação. Essa situação que parece perdida, Deus já começou. Se você está hoje com uma situação que parece sem solução, que você já tentou de tudo e não encontrou a razão, eu vim te dizer que Deus já começou a mudar o que você não consegue ver, mas Ele já pode tocar. Ele está trabalhando agora nessa situação com um poder que vai além da sua compreensão. E quando a mudança vier, você vai entender que Deus estava agindo antes mesmo
próximo de você. Eu sou prova de que Deus muda o que parecia perdido, de que nada está além do alcance do seu cuidado e do seu pedido. Não estou aqui porque as situações foram fáceis de resolver. Estou aqui porque Deus mudou o que eu não conseguia fazer. Hoje canto com gratidão por cada situação que parecia sem saída, porque foi nelas que Deus mostrou que Ele é a vida. E se hoje sua situação parece perdida, para por um momento, Deus já começou a mudar. Antes de você perceber, Ele já está agindo e tudo vai mudar. Essa situação que parece perdida, Deus já começou a mudar tudo. O que estava parado está se movendo, o que estava mudo está sendo conduzido. Não desiste agora, a mudança já vem. Com Deus mudando tudo, nada te detém. Essa situação que parece perdida, Deus já começou e vai mudar tudo sim. Ele já começou a mudar tudo, a situação vai mudar. Alguma situação. Eu sei o que é olhar pra uma situação e não ver a saída, onde tudo parece perdido e sem mais vida, onde você tentou de tudo e nada funcionou, onde cada porta que bateu simplesmente fechou. Eu estive nessa situação que parecia sem jeito, que eu olhava de todos os lados e não achava o direito, que quanto mais eu tentava, mais ela parecia perdida, que eu não conseguia mais ver uma saída. Mas foi quando eu deixei de tentar resolver por mim que Deus me mostrou que Ele já havia começado o fim. E o que parecia perdido estava sendo mudado por Ele assim. Essa situação que parece perdida, Deus já começou a mudar tudo. Ele está movendo o que parecia parado, o que estava mudo está sendo conduzido. Não é o fim da sua história, não é Deus trabalhando em operação. Essa situação que parece perdida, Deus já começou a mudar tudo. Eu me lembro de uma situação que eu larguei nas mãos de Deus, depois de ter tentado por conta e ter chegado ao meu limite, ao meu esgotamento, ao meu não sei mais, quando a situação parecia maior do que o que vai e vem mais. E Deus não me pediu pra ter a solução na mão, só me pediu pra confiar nele na situação. E fui aprendendo que confiar é o ato mais difícil, mas também o mais poderoso e mais decisivo. E Deus começou a mudar o que eu não conseguia mudar, a mover o que estava parado e impossível de se mover no lugar. Não do jeito que eu esperava, não do jeito que eu pedi, mas de um jeito que quando eu vi eu entendi que Deus tinha um plano que eu não podia enxergar antes, que era maior e melhor do que os meus instantes.
E a situação que parecia perdida foi sendo transformada por mãos que trabalham em silêncio e com a jornada. Situação perdida, pra Deus não existe de jeito nenhum. Ele é o Deus que age onde ninguém mais consegue em algum, que entra onde está fechado e abre o que estava trancado, que muda o que parecia definitivo e acabado. E quando Deus decide mudar uma situação, não tem nada que segure nem que impeça a ação. Ele move montanhas com uma palavra só e transforma impossível o que era impossível E fui aprendendo a não chamar de perdido o que Deus ainda não tocou. Que situação perdida é aquela que Ele ainda não olhou. Aprendi que quando Deus começa a mudar, tudo muda. Que a situação que era sorda vai ficando menos muda. Aprendi a confiar no processo mesmo quando não via resultado. Que Deus trabalha antes da mudança aparecer no seu dado. Fui parando de olhar pro tamanho do problema com medo e fui começando a olhar pro tamanho de Deus no segredo. Hoje eu sei que a situação que parecia perdida estava nas mãos dele. Que Deus já tinha começado a mudar com cuidado sem paralelo. O que eu chamei de perdido era só o começo do apelo. A situação que era sorda vai ficando menos muda. Aprendi a confiar no processo mesmo quando não via resultado. Que Deus trabalha antes da mudança aparecer no seu dado. Fui parando de olhar pro tamanho do problema com medo e fui começando a olhar pro tamanho de Deus no segredo. Hoje eu sei que a situação que parecia perdida estava nas mãos dele. Que Deus já tinha começado a mudar com um cuidado sem paralelo. E o que eu chamei de perdido era só o começo do apelo. Essa situação que parece perdida, Deus já começou a mudar tudo. Ele está movendo o que parecia parado, o que estava mudo está sendo conduzido. Não é o fim da sua história, não é Deus trabalhando em operação. Essa situação que parece perdida, Deus já começou a mudar tudo. Se você está hoje com uma situação que parece sem solução, que você já tentou de tudo e não encontrou a razão, eu vim te dizer que Deus já começou a mudar o que você não consegue ver, mas Ele já pode tocar. Ele está trabalhando agora nessa situação com um poder que vai além da sua compreensão. E quando a mudança vier, você vai entender que Deus estava agindo antes mesmo de você perceber. O que parecia perdido, de que nada está além do alcance do seu cuidado e do seu pedido. Não estou aqui porque as situações foram fáceis de resolver. Estou aqui porque Deus mudou o que eu não conseguia fazer. Hoje canto com gratidão por cada situação que parecia sem saída, porque foi nelas que Deus mostrou que Ele é a vida. E se hoje sua situação parece perdida, para por um momento, Deus já começou a mudar. Antes de você perceber, Ele já está agindo e tudo vai mudar. Essa situação que parece perdida, Deus já começou a mudar tudo. O que estava parado está se movendo, o que estava mudo está sendo conduzido. Não é o fim da sua história, não é Deus trabalhando em operação. Essa situação que parece perdida, Deus já começou e vai mudar tudo sim. Ele já começou a mudar tudo, a situação vai mudar.